testemunho que vale mais do que 1000 palavras. A verdade por trás dos fatos, uma história do homem considerado hoje um Dom Quixote na Amazônia. E o jornalismo, como provavelmente outras profissões, ele tem essa característica às vezes. Você pode até, desde que não seja covarde, você pode até ter receio, ser uma pessoa medrosa, mas se você é um bom profissional, você não avalia os riscos. Você faz porque você tem aquela voragem, é dominado pela sedução da informação, da notícia, do fato, do acontecimento. Desistir não faz parte do dicionário do Lúcio, não. Ele vai até o fim. E se nota, em certo momento, um sofrimento terrível quando ele se refere a esse X processo ao qual ele tem que responder. Mas desistir nunca. Eu particularmente tenho assim uma admiração pela essa disposição, essa vontade férrea que não é muito de nós daqui da Amazônia, né? Olha, eu acho o seguinte, o Lúcio não usa telefone celular. Isso já é uma forma dele só atender as pessoas que são realmente amigas, que têm paciência de esperar e ligar de volta. Lúcio Flávio Pinto vem de uma tradicional família de Santarém, na região do Médio Amazonas. Menino precoce, aos 8 anos de idade já havia lido livros complexos como A História da Revolução Francesa. Sempre gostei muito de ler, mas felizmente também eu gostava muito de ser moleque. Então eu combinei a atividade de leitura, que eu fazia o seguinte, por exemplo, quando eu não queria que ninguém me perturbasse, eu subia numa árvore que tinha em casa e ficava lá no alto para ninguém me impedir de ler. Ficava pendurado na árvore lá, lendo. Principalmente em Santarém, quando eu ia para Santarém, tinha na casa da minha tia uma árvore propícia para essa atividade frondosa. Então eu combinava atividade de moleque, sempre fazendo molecagem, jogando futebol, brincando com todo mundo, e atividade de escrita. Tradição passada de pai para filho, dos 7 irmãos, 4 foram contaminados pelo jornalismo. Entre eles, Lúcio Flávio. Aos 14 anos, ele fazia o próprio jornal, com 200 exemplares impressos no mimeógrafo da Universidade Federal do Pará. Desde cedo, eu tive essa preocupação, primeiro com a palavra. Eu fui um leitor, praticamente eu me alfabetizei lendo dicionários, né? E também com o mundo em volta. Comecei a fazer jornal de escola, jornal de grupo de jovens, jornal de religião, do grupo da Igreja da Trindade. Um amigo que se caracteriza por um conjunto de qualidades. É uma pessoa de uma gentileza extraordinária, de uma inteligência incomparável. Uma pessoa que é, acima de tudo, um lutador, um defensor da Amazônia, assim, fundamental. Eu acho uma capacidade intelectual muito grande, uma capacidade jornalista que todo mundo conhece e que, embora alguns não queiram reconhecer, é reconhecido por todas as pessoas que têm uma abertura sobre a realidade, que buscam a verdade, que procuram ir no fundo dos problemas, não deixar nada no escuro, ou seja, é uma pessoa que se dedicou totalmente à Amazônia e totalmente à verdade jornalística. É um exemplo inegável de jornalista. Lúcio Flávio, com 16 anos, começou a trabalhar no jornal A Província do Pará. Sua primeira reportagem de capa no periódico foi sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. O texto longo e explicativo se tornou a marca principal do novo jornalista. E um dia eu circulava entre 2 livrarias na Campos Sales, em 2 quarteirões da Travessa Campos Sales. E um dia eu parei no meio do quarteirão e entrei na província do Pará.
subi as escadas, 2 lances enormes de escada, entrei e nessa hora o chefe de reportagem, que era o Ribamar Fonseca, estava desesperado atrás de um repórter para ir cobrir uma entrevista que já estava começando com o pessoal da JICA, da Agência de Cooperação Internacional do Japão, que estava trazendo novos migrantes para o Pará. E ele, mal eu disse que queria ser repórter, ele me laçou e jogou para cobrir essa entrevista, que era ali perto, no edifício Chamier. Fui, sem nenhuma informação, que é muito comum no jornalismo. Voltei, escrevi qualquer coisa, mas eu próprio vi que não era satisfatório aquilo. E estava saindo já meio desanimado, provavelmente passaria bastante tempo sem voltar ali, quando dei de cara com o diretor de redação, o Cláudio Augusto de Sá Leal. E o Sá Leal disse, quem é esse menino? Porque eu tinha 16 anos, mas aparentava menos do que 16 anos. E ele disse, ele quer ser repórter. Esse foi um acaso feliz na minha vida, e a minha vida foi feita de acasos felizes. Ele disse, entra aqui comigo. E começamos a conversar. Isso era mais ou menos umas 11 horas, 11 e meia da manhã. Ele disse, olha, faz o seguinte, o que é que tu gosta de escrever? Eu disse, eu gosto de história. Ele disse, vai para tua casa, amanhã comemora-se o fim da Segunda Guerra Mundial e me traz um texto aqui às 5 horas da tarde. Aí eu fui para casa, não almocei, não fui para a escola, eu era aluno do Paz de Carvalho, e peguei os meus livros, que eu já tinha bastante, e às 4 horas da tarde escrevi um texto de mais ou menos 4 laudas e meia, e às 5 levei para o Leal. Ele disse, tá, deixa aqui comigo, volta amanhã de manhã. E fui embora, não dormi, fiquei a madrugada inteira no Largo da Trindade com 2 amigos, esperando passar o primeiro jornaleiro. Quando o jornaleiro passou, eu peguei a Província e virei logo a primeira página, porque a primeira página só saía material nacional e internacional. Era preciso que tivesse acontecido uma coisa muito importante para ir para a primeira página. Então virei todas as páginas e não encontrei meu artigo, aí joguei o jornal no chão e disse, bom, não publicaram. Quando eu joguei no jornal no chão, estava na primeira página, o artigo inteiro. Então assim eu comecei no jornalismo. A nossa foi uma convivência mais na época do Bandeira 3, que foi notável assim, em termos de as lições de reportagem, de jornalismo, né? O Lúcio era isso assim, eu sempre olhava, era aquele cara 10 anos mais velho que eu. Eu me pego às vezes surpreso quando eu digo, pô, mas que idade tinha o Lúcio naquela ocasião? 25, 30? Eu digo, mas eu já passei por essa idade, eu venho atrás e tenho essa mesma idade que ele já teve. Fico surpreso quanta coisa ele fez muito cedo, né? Muito cedo. Quando eu tinha 15, ele tinha 25, já tinha toda uma experiência. Foi cedo presidente do sindicato. Então, houve sempre essa referência, claro, como jornalista. Veja daqui a pouco As Aventuras da Reportagem, um jornal alternativo. Não existe nenhum jornalista como ele aqui, só ele.